Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sintonize UFC. Hoje estou aqui com vocês apresentando. O meu nome é Eva, como a maioria de vocês já sabem. No episódio anterior, o meu companheiro Rony estava apresentando e hoje estou de volta. Agora, falando um pouquinho sobre esse episódio, o tema de hoje será a representatividade surda dentro das universidades. E com isso temos a nossa convidada, intérprete de Libras aqui no campus de Crateús, a Neila. Venham comigo. Olá, Neila, seja muito bem-vinda. Eu agradeço a sua disponibilidade para poder vir aqui com a gente e contar um pouquinho sobre você, sobre sua experiência e também outros assuntos que vamos conversar durante esse momento. Me conte primeiro de você, como você está, como foi toda a sua experiência até chegar onde você está hoje. Tudo bem, pessoal, né? Vou dizer, tem que ser um bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu espero que seja um ótimo dia para todos nós. É um prazer estar aqui com você, estarei aqui sempre que você me convidar. Deixa eu falar um pouco sobre quem é a Neila e como ela chegou, né? Aqui, nesse momento como profissional, tradutor e intérprete de Libras. Bom, eu comecei, primeiramente, tudo ao contrário, né? Comecei a ser mãe primeiro, depois foi que eu voltei à minha vida ativa na universidade. Fiz o curso de letras português. Enquanto eu fiz o curso de letras português, eu conheci uma amiga que me apresentou a professora Zeneide, da Escola Lourenço Filho, e ela ofertava, né, do grupo externo, ensinar Libras. Eu lembro que a primeira vez que eu fui foi estranho, porque eu achei que eu não ia aprender. Eu vivi aproximadamente 8 surdos e eu fiquei, meu Deus, tá tudo falando de mim aí. E aí foi o tempo que a UES, juntamente com a professora Cléia, a professora Cléia fizeram um projeto pela UES, eu comecei a fazer o primeiro curso de Libras e me apaixonei e fiz durante 3, 4 anos. Depois da professora Cibele, do IFCE, também fechei parceria com ela, comecei como bolsista dela, né, sendo pesquisadora, e aí também a IFCE também ofertou o curso de Libras, fiz novamente. Passei muito tempo como bolsista e até então eu era estudante do curso de letras, né? Mas todos os meus trabalhos eram voltados para essa temática, né? Letras, Libras. E aí, logo em seguida, a minha amiga e parceira Márcia Alexandre me convidou para a gente fazer um curso de letras, Libras na cidade do Ipu. E aí saía exatamente 19 pessoas de Crateús todo sábado para fazer esse curso. E aí começamos a fazer, terminamos depois de 4 anos, terminei com meu letras português, dei sequência a letras Libras. Quando eu terminei, eu comecei a ser cuidadora na Escola Lourenço Filho, fui quebrando todos os trajetos. Depois de cuidadora, fui onde eu comecei a ser intérprete lá mesmo. E aí eu passei no processo seletivo da UES. E para mim foi assim espetacular, porque eu nunca imaginei passar por um teste de seleção, né, e conseguir passar, principalmente na área que eu me dispus a me dedicar. E aí logo sequência eu dei continuidade de bacharelado, fiz a especialização em tradução, participei de 2 grupos de pesquisa, um do professor Bruno, que é o GITRAD, que é justamente para estudar tradução, e no grupo do professor Vilmar Ferreira de Souza, que foi o meu orientador primeiramente, né, que está me dando um branco agora, ele vai me matar quando ele ver esse podcast. Mas eu comecei primeiro com o curso dele, que era o estudo de gramática do sistema funcional, que ele tentou ver como é que se encaixava a Libras dentro dela, mas a gente ainda não chegou ao norte, assim. E aí até que a UFC, né, me propôs, saiu eu e mais 5 pessoas daqui da região e a gente foi fazer uma seleção para a UFC. Eu não estava muito confiante porque eu ainda estava muito crua, como eles dizem, né, na língua de sinais. E eu me lembro que eu fiquei em terceiro lugar, né, passou a Andrés Kelly, que é de Fortaleza, passou a Márcia, e eu fiquei em terceiro lugar. Mas para mim, aquele terceiro lugar teve gosto de primeiro lugar, porque a gente pagou um profissional para conduzir a gente, para
trabalhar melhor tradução voz, tradução, né, português, para livros de português, de comportamento, como você deveria se vestir, então assim. E ele mesmo dizia, você está muito crua, mas se você continuar, você vai. E aí, com o tempo, foi mudado o processo seletivo de escolhas, né? E aí, vim para a UFC, nesse modelo. Comecei a fazer vários cursos dentro da área. O primeiro curso que eu fiz foi um curso de Santa Catarina, que era justamente só sobre tradução. Desculpa, eu estou até me alongando na pergunta. E aí, depois eu fiz outros cursos e fui fazendo cursos mesmo focados na área da tradução. E hoje eu estou assim, muito feliz que a gente, toda vez que a gente estuda uma língua, a gente descobre que a gente sabe de nada ainda, né? Mas assim, a cada curso que eu venho fazendo, a cada participação que eu venho fazendo, em todas as áreas que a gente já trabalhou, que a gente já foi desde o âmbito jurídico até a universidade, então assim, para mim é como se eu estivesse toda hora aprendendo algo muito novo. Então assim, como que eu faço, né? Então eu sou muito suspeita. Sim, eu imagino também. E desafios, né? Porque foi algo bem novo para você. Então, sempre, às vezes a gente sai, né, da nossa zona de conforto e tudo, mas aí a gente acaba se apaixonando pelo que a gente faz. E agora falando um pouco, né, sobre o acesso à educação inclusiva, que ainda é um desafio muito grande, principalmente fora da universidade. Eu gostaria de saber de você, como você enxerga essa questão do acesso à educação adequada para pessoas surdas, desde a infância até a chegada da universidade. Eu não posso falar muito como é a realidade de outros lugares, mas eu posso falar como é a nossa realidade da nossa região, não só para as propriamente dito, mas todas as cidades vizinhas. Se quando você pensa no centro urbano como Fortaleza, você tem um Rio Felipe Paulino daquela, que é uma escola, que tem uma proposta bilíngue, né? Grande parte dos professores sabem português, sabem a línguas. Grande parte deles tem estudos surdos, porque de acordo com a lei de 436, diz que primeiro a gente já criança precisa de um instrutor de Libras. Então a gente já começa com esse primeiro teste. Nós não temos instrutores de Libras. Hoje na UES a gente tem exatamente 4 meninas surdas, então 3 de tecnopedagogia, uma está fazendo biologia. Então assim, elas talvez vão ser essas primeiras instrutoras, de acordo com o que está escrito na lei, né? Porque tem que ser uma pessoa que tem o conhecimento da língua para justamente ensinar essas crianças. Então a gente já começa com essa quebra. Fortaleza tem. Hoje a gente já tem mestres e doutores de Fortaleza, surdos, né? E aí depois o que a gente oferta para a grande maioria deles são intérpretes. Esses intérpretes acabam fazendo o papel de professores, sem ser professores, né? Tudo bem, talvez tenha até algum que tenha formação, mas o papel dele é para ser tradutor intérprete, não professor, porque é outra grande barreira que a gente tem. Os professores, né, a gente sempre acha que o surdo é do intérprete, não é verdade. O nosso processo ali realmente é comunicativo, mas infelizmente existe muita essa confusão. E aí depois, pela história de não poder reprovar, né, essas crianças elas são só conduzidas de uma série para outra. Muitas vezes não tem esse intérprete, acontece em muitos municípios, né? Aqui os próprios meninos que estudam aqui na UFC, 2 deles nunca tiveram intérprete ao longo da sua vida, ensino fundamental. Vieram ter intérprete já no ensino médio. Então, assim, tiveram muitas perdas linguísticas. Infelizmente, quando os pais recebem esse diagnóstico, também tem a questão da resistência, né? Por eles não se identificarem, porque não tem outro surdo, não tem outras pessoas para eles se identificarem. Também já é outra quebra muito grande. E aí, então, assim, por não ter essa comunidade fortalecida pelos pais, pelos intérpretes, pelos próprios surdos, por eles não entenderem sobre políticas públicas, por eles não entenderem sobre direitos. Então, assim, a escola não vai te ofertar isso, intérprete. Mas é, assim, um grande abismo. Então, assim, quando eles chegam na universidade, é uma quebra muito grande, porque na maioria das vezes eles aprendem ainda ali na escola o quê? Eles aprendem a própria língua deles. E muitos deles daqui nossa ainda tem esse déficit.
E aí o que acontece? Quando eles chegam numa universidade como essa, eles vão ter muitas dificuldades na parte básica da matemática, na parte do português, que o português para eles realmente é uma outra língua. Principalmente quando você pega um curso como engenharia, por exemplo, de Minas, que é o que a gente tem aqui. São palavras muito específicas, muito cheias de grafemas, muito cheias de fonemas, então assim, para eles parece um baralhamento de palavras, né? Porque literalmente o surdo decora essas palavras. Então assim, a gente ainda precisa avançar muito. Hoje tem aí o projeto FUNCAP, do professor Chiliano, lá da UES, que temos como bolsista todo uma Márcia, né? E tem as meninas surdas, a gente está coordenando, e tem as meninas surdas que são as bolsistas. Está dando uma leve avançada, com o apoio dos outros intérpretes que fazem parte, né? Mas assim, ainda é um trabalho muito de formiguinha. Né? A professora Zedeide conseguiu muitos alunos, né? E grande parte dos cursos que estão aqui hoje dentro das universidades são crias dela, né? Desse trabalho tão envolvente que ela tinha. Mas eu posso dizer que a gente ainda tem uma mesa muito grande, a gente ainda tem muito para avançar. E dentro da universidade, como você vê esse suporte e também quais são as formas de inclusão, né, que realmente fazem diferença no dia a dia de um aluno surdo dentro da nossa universidade? No momento que a gente construiu esse roteiro, a gente teve uma conversa com o Lázaro. Futuramente o Lázaro vai ser o primeiro engenheiro surdo do Brasil, né? Então isso também é um peso muito grande para a nossa universidade. E durante a nossa conversa, ele também falou sobre as dificuldades que ele tem, né? Por exemplo, em questão de monitorias, ele não tem um intérprete para ir com ele para uma monitoria como a gente tem, né? Essa ajuda que a gente tem, e devido a essa falta de intérprete. Ele também relatou sobre alguns métodos de estudo, que é um conteúdo bem complicado, já que é um curso de engenharia, né? Então, gostaria de saber como você vê mais essa questão também dentro aqui da nossa universidade. As universidades, não só as universidades, eu acho que vários outros espaços ainda não estão preparados. E não só para os surdos, mas para aquelas pessoas com deficiências. Mas os surdos, no caso, eles se tornam algo mais delicado porque é uma outra língua. Então, por ser uma outra língua, a primeira coisa que teria que acontecer seria todos os servidores da UFC, por exemplo, para as famílias, ou pelo menos o básico, né? Porque a última pessoa que esse surdo vai encontrar realmente vai ser o professor. A única pessoa que ele vai encontrar. Ele vai passar pela portaria, pela secretaria, pela área administrativa, né? Até chegar em sala de aula. E assim, justamente por não ter sido criado muito próximo dessa língua falada, né, que é o nosso português, então eles ainda têm muita dependência em relação aos intérpretes, porque viam muitos intérpretes como cuidadores, né, ou seja, foi muito daquele trabalho de assistência, de dizer, precisa abrir seu e-mail todo dia, para poder ver se tem alguma atividade lá, né, até eles entenderem que era uma responsabilidade deles, não era uma responsabilidade nossa de fazer isso, que eles tinham que estudar fora a parte, que eles tiveram que fazer o famoso maquete não, como é que a gente chama? Que você vai colocando assim para mapas mentais, né? Então tiveram que aprender a fazer mapas mentais para poder associar uma coisa à outra. No caso do Lázaro, teve algumas vantagens. Porque como é um curso muito visual, então essa parte visual, principalmente geologia, que realmente está tendo contato direto ali com as rochas, né? Então assim, ele capta mais rápido aquelas informações. No caso das monitorias, a monitoria que a gente teve de muito sucesso foi a do Dávila, né? E teve de outra moça que eu não vou lembrar o nome dela agora. Né, que foi a professora Janaína, então assim, ele aprendeu a fazer um balanceamento de equações muito boa. E como você vê, assim, daqui a uns dias ele vai entrar no mercado.
O Emerson foi o primeiro surdo do Brasil que entrou no curso de engenharia. Tanto que na época, quando foi procurado sinais dentro da área, não tinha, que é outra barreira para o processo educacional deles. Não se tem sinais para muitas dessas áreas. Alguns estão sendo criados momentaneamente para serem utilizados aqui, mas ainda não foi difundido, por exemplo, no Brasil, porque precisa de uma autorização, Instituto INSS, enfim. Tem uma questão de realmente não ter um intérprete à disposição, porque a gente tem um servidor que é o Raimundo, né, mas não tem como o Raimundo suprir todas as demandas, até porque são 3 turnos e, né, não tem como, e hoje o intérprete só pode ter 30 horas, ele não pode passar desse tempo. Então, assim, tem que ter uma equipe de intérprete realmente à disposição da Universidade de Paris. Entrando mais também nessa questão da atuação, né, do intérprete, muita gente não entende, né, qual é o objetivo, qual a função inicial do intérprete dentro de sala de aula. E também como você poderia descrever essa função, quais são as principais dificuldades para o intérprete em cada disciplina. A mesma coisa, quase, porque tipo, hoje para a gente pegar uma disciplina de cálculo, estatística, né, enfim, a gente precisava ter, igual os professores, né, que tem a oratividade, então a gente também teria que ter uma oratividade para estar sentado em equipe, receber esse material desse professor com antecedência, com 72 horas no mínimo, e estudar aquilo ali. E saber o que é que já tem de material disponível, né, e o que é que não tem. E saber qual estratégia vai se utilizar com aquele estudo. Porque para que o surdo entenda que isso aqui é água, é só para dar tecnologia para ele, água. Eu preciso mostrar para ele a imagem, eu preciso explicar para ele para que serve essa água. Então, da mesma forma, além de ter esse estudo entre a equipe de intérpretes, eu ainda precisava ter esse momento com esse surdo para dar uma prévia do que ele vai ver de sinais. Ó, você vai ver sinal disso aqui. O sinal disso aqui ele é utilizado para isso aqui, porque isso aqui é isso aqui. E a gente, infelizmente, não temos isso. Nós somos pagos pela empresa, né? Hoje a gente é MEI. E a empresa contrata a gente e o que a gente tem são as horas em sala de aula. E sobre a valorização do intérprete, você sente que é um profissional reconhecido como deveria ser dentro das instituições? Qual o apoio também que vocês recebem dos professores em questão de adaptação de provas ou trabalhos, o entendimento que eles têm sobre ele? Nós não somos uma profissão valorizada, ainda não. Por mais que depois, na época da pandemia, por mais que tenha viralizado a questão do intérprete, por mais que as pessoas acham lindas as caras e coisas que a gente faz, né? Todo mundo aí ficou, ela apareceu lá no feed lá do M. Freitas e tal, mas assim, é tudo muito bonitinho ali, né? Fora, os aplausos, mas na prática, porque como foi uma profissão que surgiu através de trabalhos voluntários, as pessoas ainda têm a visibilidade daqueles trabalhos voluntários, que acham que é sua obrigação. Você sabe Libras, mas é sua obrigação ir lá interpretar, né? Então, assim, acha que, tá me cobrando tanto, é caro, né? Não entende que, por exemplo, se você hoje for para qualquer espaço e você precisar de um tradutor de inglês, tradutor de espanhol, todos eles vão ter um preço a ser pago. Você não pode chegar lá no trabalho voluntário e não é barato. O tradutor é caríssimo. Não é barato. Mas as pessoas ainda veem esse perfil do intérprete. Aquele intérprete que eu tenho que fazer aqui no papel, de ser essa amiguinho surdo. E não é questão da amizade. Claro que pela amizade você faria. Faz ainda, a gente faz muito trabalho voluntário, principalmente nos campos religiosos. Mas os custos que a gente faz são muito caros. Então, assim, esse retorno, de alguma forma, ele tem que vir. Então, assim, alguns professores são maravilhosos, no sentido de ofertar material com antecedência, de conversar com a gente sobre o que pode fazer para melhorar seu turno. Mas, infelizmente, a gente ainda tem muitas manias de ouvintes.
esquecer que às vezes, por exemplo, coisas do tipo, e aí esse elemento aqui que vocês estão vendo, na maioria das vezes o intérprete dá impostos para esse professor. Então, o que é esse elemento que vocês estão vendo? Eu tenho que virar, olhar o que é o elemento, para voltar, para poder dar continuidade à tradução. Ou então, tem pessoas que são bastante resistentes, que acham que vai surgir tudo da nossa cabeça e vai sair de alguma forma. Até porque se é uma engenharia, é algo que você está passando para eles. Por exemplo, imagina interpretar uma aula de álgebra linear. Né? Então, tem alguns professores, principalmente os professores de sistema, a gente muitas vezes para muitas aulas deles, porque tem coisas que a gente precisa compreender. O professor Edson mesmo foi uma dessas nossas vítimas, a gente brinca. Porque, por exemplo, ele começou a falar sobre o circuito e a gente precisou entender o que era o circuito. Porque, por exemplo, na minha perspectiva, o circuito é para você correr. No caso, o circuito era um percurso, mas um percurso de mensagens. O que é que a mensagem fazia para sair aqui e chegar até o destinatário e voltar. Então você tem que estar sempre parando, pausando, para perguntar o que é aqui dentro daquela disciplina. Ou então, por exemplo, lá na FAEP mesmo, quando o professor foi falar questões filosóficas, que ele começou a falar sobre a filosofia e que existe um mundo espiritual, que não era sobre a alma que ele estava falando, mas tipo um outro mundo, como se fosse um mundo paralelo, né? Igual o Strange Street. E aí, para você compreender aquilo, para você explicar para o surdo, é muito complicado. Então, assim, é por isso que a gente precisa ter essas prévias, por isso que a gente tem que compreender o que é que aquele fenômeno está fazendo ali, aquele fenômeno linguístico está fazendo ali dentro daquele contexto, para que a gente passe realmente de uma forma certa, para que o surdo também não se confunda. Por isso que eu digo assim, existem os professores que são mais próximos e que ajudam nessa facilidade, como o professor que é maravilhoso, que ele permitia que a gente parasse a aula para perguntar, para questionar. E existem aqueles professores que vão ser resistentes mesmo e que a gente pede um livro ou a gente pede um slide e de repente ele põe um livro com 400 páginas para você ler. Não tem como, né? Principalmente porque nós temos uma escassez muito grande de profissionais e grande parte dos profissionais já estão em 2, 3 trabalhos para tentar cobrir essa demanda. Eu mesmo trabalho em 3 espaços diferentes. Então, assim, que aí a gente vem ver a questão da desvalorização, porque se a gente fosse bem valorizado, não teria essa necessidade de aceitar os 3 empregos. Mas como não tem essa valorização, então a gente se submete também. E vai mesmo. E é por isso, aí vai depender muito. Tem professores que vão ser sensíveis, tem outros que não. Tem uns que acham que a gente está ensinando, ainda tem muitas pessoas que acham que a gente ensina, então olha assim pra gente como cara, ou então acham que a gente não está fazendo o que é precisa fazer. Se deu certo, é porque o intérprete é bom, se não deu certo é porque o intérprete não soube passar. E aí, infelizmente, existem muitas barreiras, né? Sim. E nesses tempos para cá, agora mudando um pouquinho o âmbito, nesses tempos para cá vai abrir vários cursos novos, principalmente cursos da área de saúde, né? Então, acredito que seja de extrema importância também, poderia até tem a chance de aumentar a acessibilidade para eles em vários contextos. E como você vê essa chegada desses novos cursos de saúde, você acha que vai impactar? Bom, pelo menos a gente já tem uma grande vantagem, né? Com o curso de fonoaudiologia, a gente tem certeza que vai ter que vir professor de línguas para cá, porque, de acordo com a lei, os cursos de licenciatura e o curso de fonoaudiologia são cursos obrigatórios a ter a disciplina de Libras. Até porque, então, dentro desse âmbito da área da saúde, se viu o surdo como alguém que eu precisava reabilitar, né? E hoje a gente entende que o surdo precisa ser reabilitado, porque ele tem uma língua própria, que é uma língua que ele não vai ter nenhum tipo de perda, mas como as pessoas não tivessem conhecimento, então forçavam esse surdo a passar anos com fome para tentar ver se ele falava.
e que torturou muito surdo durante muito tempo. Então, assim, a gente já vai ter essa primeira vantagem, esses cursos novos. Segundo, porque a gente vai abrir um novo leque de novas demandas que os surdos podem entrar, se apaixonar por esses cursos, né, e fazê-los. E agora sim, se eu espero que sim, a gente chegue a ter surdos dentro dessas áreas, vai ter que ser feito um processo seletivo mais abrangente, porque o que eu costumo muito dizer é que às vezes a gente diz, precisa de um intérprete. As pessoas às vezes elas confundem muito. Eu digo isso por vivência. Quantas pessoas eu não já vi, eu sei Libras. Aí você vai e começa a se comunicar, e a pessoa diz, não, eu sei a datilologia. Quem sabe datilologia, quem sabe o básico não é intérprete de Libras. A pessoa, existe cursos de básicos, cursos intermediários, cursos avançados, mas esses cursos vão te habilitar o quê? A ter uma conversa com o surdo. Ele não vai te ensinar estratégias de tradução. Não é à toa que é um curso de bacharelado, tem 4 anos também. Então, assim, mas as pessoas têm essa humanização, e principalmente dentro da universidade, que tem palavras bastante específicas, tem processos onde você tem que ser muito bom no classificador, que é um recurso da língua de sinais, tem que ter um bom estado de expressividade. Então, assim, se você não tiver também uma boa formação desses profissionais, a qualidade de aperto também desses alunos, com certeza ela vai ser muito crescente. E você acredita que os mini cursos de Libras, oficinas introdutórias, são boas para aproximar a comunidade acadêmica do tema? Sim. Principalmente porque eu me lembro muito de um aluno que a gente já teve aqui, que eu até uma vez eu ri muito, eu brinco sempre quando eu vou dar os cursos, é que não interessa quais são os meios, mas portanto você queira aprender Libras. Então, como ele era um menino muito bonito, eu me lembro que as moças começaram a querer aprender Libras, os rapazes queriam aprender Libras para poder também se comunicar com as moças, porque viu que as moças estavam muito próximas a ele. E eu me lembro que ali na hora do refeitório ficava um monte de gente ao meu redor, e eu me lembro que alguns alunos assim, não, tia, pode ir que a gente resolve aqui. Então, assim, o surdo ele ainda se torna muito dependente sim, do intérprete, porque a pessoa sabe conversar com ele. Os nossos surdos, por exemplo, tem familiares que não sabem nem o básico da Libras, ou que falam através de oralização, porque pedem que o intérprete fale o que tem que ser falado. Então, assim, a partir do momento que mais pessoas sabem Libras, então a probabilidade deles interagirem e deles quererem também pertencer, porque eu acho que para você querer pertencer a algo, você tem que sentir parte daquilo. E a partir do momento que eu fico só isolado no canto, eu não vou me sentir pertencente a esse espaço. Então, assim, hoje eu vejo principalmente o Lázaro e o Montoya, né, que são os alunos assim, mais desenrolados, eu noto que eles se sentem pertencentes a esse espaço, porque eles conseguem de alguma forma se comunicar. Os colegas estão sempre ali muito engajados, tentando realmente de alguma forma se comunicar com eles. O Emerson, eu já sinto o Emerson um pouco mais distante, tanto do mundo acadêmico como realmente das pessoas, né? Porque ele prefere ser um pouco mais a dele, então ele não teve essa oportunidade toda de interação. Não que seja culpa dos outros, mas tem as circunstâncias todas. Mas assim, enquanto mais pessoas sabem Libras, melhor. A grande luta da comunidade surda é que a língua de sinais ela se torna oficial dentro das escolas, como disciplina, como grade curricular. E eu concordo, porque a partir do momento que todo mundo sabe Libras, de alguma forma o surdo finalizou. E agora, Neila, vai encerrar. Vai ser. Se deixar, a gente fica aqui. Queria que você falasse um pouco sobre os projetos já existentes voltados para a comunidade surda, parcerias também com outras instituições, programas, eventos, ações,
que você acredita que também podem fortalecer um vínculo, né, e tornar a universidade mais acessível? Eu acredito, primeiramente, o engajamento que as três universidades estrategicamente estão tendo, está sendo muito bom. O IFCE, o UFC e a UES, juntamente com esse projeto da professora Chiliane, está tentando criar pontes, né? Porque, por exemplo, uma das partes do projeto é criar como se fosse uma espécie de aplicativo, né, com essas sinalizações novas, que é até o professor Wellington que está, né, à frente, junto com os outros professores, os bolsistas. Então, eu acredito que a partir do momento que a gente até tem, né, esses androides, né, principalmente no digital, porque apesar que como eles não têm expressão, então eles acabam até desfavorecendo algumas vezes, né? Então assim, essa questão de utilizar hoje a informática, né, o mundo das IAs para favorecer, eu acho bastante significativo. Outra coisa que eu acho bastante significativo é essas propostas, esses cursos, né, para que realmente haja interação e comunicação. A terceira é que as associações, elas tivessem um engajamento maior, principalmente dos pais, porque, como eu lhe disse, como a gente trabalha em várias áreas do próprio município, então fica meio que constrangedor, digamos assim, para a gente bater de frente com a instituição que, entre aspas, está te dando a mão. Então teria que ser o papel realmente mais dos pais, de estar ali fazendo cobranças, de querer melhorias, de querer aproximar os filhos surdos de outros surdos, para que a comunidade realmente se fortaleça, para que eles não queiram entrar só dentro da universidade, mas que eles tenham acesso a outras informações, né? Principalmente dentro do campo das políticas públicas, para que eles realmente compreendam. Por exemplo, quando você vê os surdos de Fortaleza, são surdos muito engajados, surdos que hoje já chegaram ao mestrado, doutorado, que hoje tem surdos só que na UFC. Se eu não me engano, a gente tem 4 ou 5 professores surdos. Então, assim, esses surdos realmente eles precisam chegar nesses espaços. Eles precisam entender ou ser incentivados, porque, por exemplo, os nossos surdos aqui em Crateús, eles começaram se identificando com a professora Vanessa Vidal, que é professora aqui da instituição. Na época, a professora Sibeli fazia parte do NAPNE, lá no IF, e a gente lançou um convite na época do Setembro Surdo, para a professora Vanessa Vidal. A gente não tinha verba para trazê-la e ela fez a proposta que se ela vendesse 25 livros dela, ela viria. Ela tem um livro, né, que é Beleza Verdadeira. E aí a gente saiu vendendo para todo mundo que conhecer. E a gente conseguiu vender mais do que a gente estava esperando de livros, e ela veio. Ela conhecida da IF, a gente encheu o auditório do IFCE. E foi onde o nosso subjetivo terminava há muito tempo no ensino médio, e quando ela começou a falar que ela tinha sido Miss Brasília, que ela tinha viajado já o Brasil todo, que ela estava sempre com o intérprete dela do lado, e que quando não, eles pagavam o intérprete para poder também fazer os processos tradutórios para ela, que sempre tinha um jeito de uma forma dele se comunicar. Então, assim, ela hoje fez o pós-doutorado dela, se não me engano, na Alemanha. Então, assim, esses surdos começaram, os nossos surdos começaram assim, eu quero ser igual a ela. E aí foi onde a Carolzinha, foi a primeira surda aqui de Crateús que entrou no curso de matemática no IFCE, depois mudou para o curso de letras, mas aí, por algum motivo, não sei se por ela ter visto as meninas depois no curso da UES, né, e eles gostam de estar entre eles. Minto, primeiramente elas começaram com o curso de Química, um técnico de Química no IFCE. Na época foram 11 surdos fazendo cursos no IFCE. Então, assim, foi uma explosão que a Vanessa Vidal trouxe para a vida deles. Posteriormente, foi o tempo que a Carolzinha passou, depois as meninas passaram no vestibular da UESP e entraram não como cota, eles entraram como uma pessoa, né, vida normal, ouvinte. E aí, assim, a partir do momento que as meninas começaram a entrar, a partir do momento que as meninas começaram a se desenvolver
As outras lutas começaram, eu também quero. E hoje a gente tem uma gama de surdos que estão interessados em entrar na universidade. Né? Então, assim, eu acho que a gente precisa começar a apresentar surdos para eles. Para que eles se vejam e se digam assim, ele pode, eu também posso. Né? E que eles realmente briguem pelos espaços deles, que eles realmente estejam à frente, e que eles não esperem pelo intérprete, que eles não esperem só pelo familiar, mas que esse intérprete, que esses familiares, eles sejam a porta de abertura para que eles compreendam e eles passem. Né? Eu penso muito nisso. E as propostas são essas, de tudo que houver, tenha na UNIJUTE para que eles possam compreender que as câmeras dos deputados, das prefeituras tenham realmente um intérprete, que os shows tenham um intérprete, que qualquer espaço que eles estejam, esteja esse profissional, para que eles estejam compreendendo, para que eles possam interagir, para que eles possam. Assim, eu me lembro quando você hoje uma pessoa uma vez perguntou: o que é que o surdo vai fazer numa festa se não escuta? E como a gente sempre diz, ele não escuta, mas isso é vibração. Se tem um intérprete, melhor ainda. Então, assim, as pessoas ainda precisam falar mais sobre inclusão. Como eu disse na nossa primeira fala, nós precisamos debater sobre inclusão, porque todos sabem se o que é incluir. Não, nós não sabemos ainda o que é incluir. A gente ainda continua passando na frente do intérprete, quando ele está sinalizando. A gente ainda continua tirando o objeto do lugar, dificultando a vida de uma pessoa que, né, com uma deficiência visual. A gente ainda continua sem acessar rampas para pessoas com problemas de mobilidade. Então, assim, a gente ainda não sabe. A gente ainda não sabe como faz para acalmar uma criança com autismo. A gente não sabe nada disso. A gente sabe que tem. Alguém sabe, em algum lugar eu ouvi falar. A gente não debate sobre isso. Então, assim, eu acho que todos os cursos por formação de humanas eram para ter a disciplina tanto de Libras como sobre educação especial. Porque eu acho que um médico inclusivo ele vai trabalhar melhor, um engenheiro inclusivo ele vai trabalhar melhor. Enfim, é ser humano, né? É um ser humano tentando ser humano. Mas o mais provável que seja. Tentando equilibrar essa balança, que ainda tem um abismo muito grande, não só para a comunidade sul, mas para todas as outras deficiências. Sim. E com isso, chegamos ao fim da nossa conversa. Chegamos ao fim da nossa conversa. A gente tem um brinde, obrigada, meu amor. Tá certo? De toda a nossa equipe. E muito obrigada por hoje. Vocês que estão aí assistindo, compartilhem, assistam, curtam, que é muito importante esse nosso joinha. Um joinha.